Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre aquilo que nós somos chamados a fazer como igreja. Quantos entendem que o reino de Deus está em constante movimento? Fala comigo, o reino de Deus nunca parou e nunca vai parar. A palavra de Deus diz que sobre o governo, sobre os ombros de Jesus está o governo, cujo avanço não tem fim. Então esse reino está em constante movimento, em constante crescimento. E antes de nós sermos igreja, já existia o reino de Deus. Se você estiver anotando, anota isso. Anota que o reino de Deus já existia antes da igreja. É porque nós não conseguimos, como homens, dar conta da representação do reino de Deus na terra, que então a igreja teve que vir para que nós viéssemos ter mais uma oportunidade. Então o reino de Deus já existia antes da igreja, e hoje eu quero falar sobre esse movimento do reino que sobrepuja a cultura. Se você estiver anotando, o título da mensagem é o movimento do reino que sobrepuja a cultura. Quando Jesus veio para essa terra, Jesus veio trazendo uma mensagem muito clara. A mensagem que Jesus pregava era o evangelho do reino de Deus. Fala comigo, o evangelho do reino. Sabe, Jesus não veio trazer o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o evangelho do amor. Tudo isso eu acredito, e sim, Jesus pregou sobre esses temas, mas tudo estava dentro de um evangelho que ele menciona publicamente. E é só você fazer a leitura dos 4 evangelhos que você vai ver que publicamente o único evangelho que ele falava era o evangelho do reino de Deus. E dentro do reino de Deus existe salvação, dentro do reino de Deus existe amor, perdão, existe graça. Mas Jesus, ele veio trazendo esse evangelho específico, e a gente enxerga isso quando nós começamos a leitura do livro. Abra aí comigo no primeiro capítulo do livro, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Quando a gente começa a olhar Gênesis capítulo 1, a gente entra aqui no versículo 26. Acompanha comigo, Gênesis 1, 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, quem está comigo? Levanta a mão, está comigo? Sublinha esse versículo 28 na tua Bíblia agora, ou frisa isso aí no teu celular. A palavra de Deus diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis ou frutíferos, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. 29, disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Fala comigo, sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Fala comigo, frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Sabe, no versículo 29 nós já enxergamos a mentalidade de Deus para com o homem. Ele diz: eu vou te dar semente, porque eu quero que você faça algo com a semente. Mas não apenas você vai plantar e semear a semente, eu também te dou árvores que te dão frutos com sementes. Fala comigo, discernimento. O Senhor está confiando discernimento ao homem, dizendo: você vai discernir o que você tem na tua mão. Tem coisas que eu ponho na tua mão que você precisa investir para que aquilo venha multiplicar. Agora tem outras coisas que eu ponho na tua mão, que é justamente a bênção do teu sustento. O homem tinha que decidir: será que isso aqui é o fruto para que eu venha me alimentar? Ou será que desse fruto eu tiro a semente para que eu venha investir? Logo lá, Deus já está dando para o homem uma missão.
Versículo 28 de Gênesis 1 é o que nós chamamos de mandato cultural. Se você estiver anotando, anote isso aí. Gênesis 1, 28 é o mandato cultural. Por que era o mandato cultural que Jesus estava nos dando, ou que Deus dava ao homem? Porque quando nós lemos esse texto que a gente acabou de ler, a gente enxerga que o plano de Deus era que tudo começasse com Adão num jardim, e a partir daquele jardim, Adão era para fazer boa mordomia. Fala comigo, mordomia. Sabe, a palavra no texto original para mordomia é muito similar e conectado com a palavra economia. A palavra em grego oikonomos é um mordomo. Oikonomos é aquele que faz gestão sobre a propriedade de outro. Da palavra em grego oikonomos, nós tiramos a palavra de português economia. Deus estava olhando para o homem falando assim: eu vou te pôr num jardim. Nesse jardim existe fruto, nesse jardim existe peixe, nesse jardim existem animais, nesse jardim existem plantas. Eu quero que você faça boa economia, faça gestão, venha governar, venha dominar. Note que ele nunca fala para o homem dominar sobre outro homem. O homem é para dominar sobre aquilo que era criado antes de Deus criar o homem. Por isso que o domínio de um homem sobre um outro homem é contra o plano original de Deus. O plano de Deus do mandato cultural é que o homem começasse então no jardim, e através de boa mordomia, aquilo que começou no jardim era para crescer. Fala comigo, crescimento. Fala comigo, multiplicação. O plano original de Deus é que tudo começasse no jardim e que aquilo viesse crescer até preencher toda a terra. E isso não aconteceria com um passe de mágica. A boa mordomia do homem, que era para pegar aquilo que estava no jardim, para preencher todo o globo terrestre, esse era o plano de Deus. Não aconteceria através de um passe de mágica. Fala comigo, trabalho. Trabalho era o meio que Deus tinha separado para o homem exercer boa mordomia. Quando nós falamos sobre mandato cultural, nós estamos falando que antes do pecado entrar nessa terra, trabalho era algo santificado para Deus. O trabalho nunca foi a consequência do pecado. O suor e a dor que vem através do trabalho que se tornaram a maldição do pecado. Mas o trabalho na sua origem era algo santificado que Deus falou: esse é o meio pelo qual você vai usar para expandir e fazer boa mordomia daquilo que começou num jardim, e que daí seria Adão e Eva tendo filhos, e os filhos de Adão e Eva teriam seus filhos, e aqueles filhos teriam os filhos dos filhos dos filhos. Quem está me seguindo aqui? E eventualmente você teria famílias, e quando as famílias crescem, você tem famílias de famílias. Está acompanhando? E quando você tem famílias de famílias, nós chamamos isso de clã. Uma outra maneira de nós chamarmos isso é tribo. Fala comigo, tribo. Tudo era para sair de um homem e de uma mulher e culminar em tribos. E quando tribos surgem e eles habitam a uma proximidade numa só região, essas tribos formam uma nação ou uma etne. Fala comigo, etne. Sabe, a palavra que nós temos na grande comissão de Mateus 28 não são nações no sentido de uma nação que a ONU reconhece com fronteiras demarcadas, onde uma instituição humana consegue chancelar e dizer: isso aqui é uma nação, isso aqui não é uma nação. Não, se olharmos biblicamente, a palavra aí é etne, de onde nós tiramos a palavra etnia ou etnicidade. E a verdade é que Deus queria que tudo começasse num jardim, para que viesse culminar numa cidade. Fala comigo, cidade. O que é uma cidade? A cidade nada mais é do que um centro grande de cultura.
um centro cultural de uma etnia. E etnia nada mais é do que um grupo de pessoas. Esse era o plano original de Deus. Dentro de um etnia você teria então idiomas. Dentro de um etnia você teria uma culinária. Dentro de um etnia você teria então música, arte. Dentro de um etnia, de um polo cultural, de um centro cultural que nós chamamos de cidade, você teria então economia, educação, você teria tecnologia, você teria teologia. Esse sempre foi o plano de Deus. Era para que tudo que começasse do jardim viesse culminar numa cidade. Então, mas como é que eu sei que era justamente essa direção que Deus tinha em mente quando Ele começa a criação no Éden e você diz que aponta para um jardim? Bom, está escrito na Bíblia. Você começou o livro aí no primeiro capítulo, agora você lá para o último livro, Apocalipse 21. Abre aí comigo. E essa é a figura, ou a última figura da humanidade redimida. A última figura da humanidade redimida é uma cidade. Apocalipse 21, versículo 1. O apóstolo João, ele tem essa visão, ele diz: eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Quem está comigo aí? Apocalipse 21, versículo 2, ele diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Sabe, o plano de Deus sempre foi que tudo começasse num jardim e culminasse numa cidade. O mandato cultural, ele se conecta com a grande comissão nesse fluxo de jardim para cidade. Deus queria que lá no jardim Adão e Eva fizessem tão boa mordomia de tudo que estava acontecendo, que eles viessem então exercer domínio, que eles viessem então exercer governo sobre a criação, para eles fazerem o que a gente chama de R&D, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento. Eles tinham que estar naquele jardim para começar a descobrir novas tecnologias, novos avanços na ciência. Esse era o plano original de Deus, que você viesse fazer pesquisa, Adão, que Eva, você viesse desenvolver e viesse descobrir, para que Éden viesse crescer e se tornar uma vitrine, uma manifestação da majestade, da glória, da beleza, da excelência de Deus. Você está entendendo? Até chegarmos em Gênesis 3. Quando o homem cai e o primeiro Adão fale. E é por isso que Jesus entra, de acordo com Romanos 5, como o segundo Adão, porque o plano original de Deus era que o céu na terra fosse o Éden, e a partir de lá nós viéssemos com Adão e com os filhos de Adão preencher o globo e vivermos então o reflexo do céu na terra. Quem mais orava sobre o céu na terra? O segundo Adão orava sobre o céu na terra. O cerne da oração do Pai Nosso tem a ver com céu na terra. Era um clamor que o Pai tinha desde a fundação dessa terra, quando Ele criou o homem. Eu quero que nesse globo terrestre haja um reflexo do céu na terra. E o Pai continua com esse clamor. O primeiro Adão, ele deixa a peteca cair, mas ele fala: eu envio agora então, de acordo com Romanos 5, o segundo Adão. E quando esse segundo Adão vem, aquilo que estava como comissionamento, como mandato para o primeiro Adão, ele perde na queda do homem. Mas em Mateus 28, abre aí comigo, Mateus 28, versículo 18, Jesus se aproxima deles e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Sabe, Jesus está falando: eu, o segundo Adão, eu retomei aquilo que o primeiro Adão perdeu, a autoridade de trazer o céu na terra. Eu estou passando para vocês, e agora vocês, uma vez que eu vim, inaugurei o reino aqui nessa terra. Lembre-se que Jesus não veio só pregando salvação, Jesus veio pregando: o reino de Deus está aqui. Quem lembra disso?
Falar, agora que o reino de Deus está aqui, eu te entrego chaves, vai lá e faça discípulos. Qual que é o objetivo de tudo isso aqui? Qual que é a linha de chegada para a igreja evangélica brasileira? É tentarmos fazer um Brasil evangélico? Qual que é o objetivo de nós como igreja evangélica no Brasil e nas nações? É aumentarmos o tamanho das nossas conferências? É aumentarmos o tamanho o alcance dos nossos ministérios? Fala comigo, a linha de chegada é o discipular de nações. O que é a linha de chegada? É retomar algo que começou no Éden, que Adão deixou a peteca cair em Gênesis 3, que Jesus volta para retomar como segundo Adão, e ele inaugura dizendo, o reino de Deus está aqui, que na grande comissão, depois da crucificação, no sepultamento, Jesus volta na ressurreição falando, eu peguei já as chaves, eu te comissiono, eu vou ascender, um dia eu volto, mas enquanto eu não voltar, você ocupa espaço, enquanto eu não voltar, você discipula nações. Esse é o objetivo final da igreja de Cristo. Você se perguntou uma vez, o que eu estou fazendo aqui dentro de uma igreja? Você está se preparando justamente para isso. E quando Jesus começa então essa missão, eu vejo como ele, de uma maneira estratégica, ele olha para a cultura que ele está, e ele enxerga que aquela cultura romana, que antes tinha sido grega, ele pega lá como se fosse um hardware, e ele fala assim, eu venho com o evangelho do reino, e eu vou trazer um software para entrar nesse hardware. Está me entendendo o que eu estou falando? Então ele começa a sobrepujar, ele começa a se apropriar, ele começa a se empoderar da cultura local para passar o seu DNA. E ele começa então, em algumas instituições da cultura da época e da igreja primitiva, a pegar aquilo e falar, eu vou fazer algo diferente com isso. Se você estiver anotando, anota aí, 5 coisas que Jesus sobrepujou, que o reino de Deus e os apóstolos sobrepujaram na cultura, para que nós continuássemos discipulando nações. A primeira coisa que Jesus se apropria é a instituição da eclesia. Se estiver anotando, anota isso. Número 1 é a instituição da eclesia. Ele se apropria de algo que começou com os gregos. E os gregos, na verdade, governavam suas cidades através de eclesias. Eclesias nada mais eram do que assembleia de anciãos. Esses anciãos, eles literalmente governavam regiões na época dos gregos. Daí os romanos vieram, eles conquistaram os gregos, e os romanos viram a maneira como eles tinham essa forma de governo, e eles falaram, dá para a gente melhorar isso. Então eles pegaram a eclesia, melhoraram esse conceito, e literalmente os romanos fizeram com que a eclesia, esse grupo de anciãos, numa determinada região, numa determinada cidade, se tornassem literalmente a voz e a vontade de César, longe de Roma. E Jesus está vivendo numa época onde ele vê eclesias, ele está enxergando eclesias, ele está vendo como Roma expande o seu império através de eclesias. São grupos de anciãos que sabem a voz e a vontade de César. E por isso que quando Jesus veio, ele não veio começar uma religião, amém? Jesus não veio construir um templo, Jesus não veio construir uma sinagoga, Jesus não veio construir uma célula, nem um estudo bíblico. Jesus veio começar um movimento. Fala comigo, um movimento. Como que você começa um movimento? Investindo em pessoas. Você não investe numa estrutura, numa instituição. Você quer começar um movimento, você tem que começar investindo em pessoas. E é por isso que Jesus, como um líder intencional que ele era, ele foi justamente lá para Cesareia de Filipe. Abre comigo aí Mateus 16. Em Mateus 16, versículo 13, Jesus está lá em Cesareia de Filipe. Isso não é posto pelo autor aí à toa. Existe um propósito pelo qual ele menciona isso. Porque Cesareia de Filipe era uma região, a mais pagã região da Palestina. Cesareia de Filipe é um lugar onde está na base do Monte Hermon, e naquele lugar existiam cavernas, e aquelas cavernas, elas iam lá para o profundo, e lá no profundo existiam águas, e
desde a época do Antigo Testamento, é justamente naquela região que acontecia a adoração para Baal. Alguém já ouviu falar de Baal aqui? É o espírito por trás da promiscuidade do aborto. Baal que requeria o sacrifício de crianças. Você está vendo que nada é novo debaixo do sol? Você está entendendo que essa luta que nós estamos pró-vida não é algo que é da nossa época, é algo que vem lá de trás. E se você começar a ler o Torá, aquilo que Moisés falava, a ênfase que ele tinha contra aqueles que adoravam Baal, deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada novo debaixo do sol. E Jesus, ele vai justamente para aquele lugar que no Antigo Testamento era um lugar de adoração a Baal. E depois os gregos, quando eles vieram e tomaram aquela região, se tornou o lugar do templo de adoração ao deus de Pan. Alguém já ouviu falar do deus de Pan? Na mitologia grega, deus de Pan é de onde nós tiramos a palavra pânico. Pânico vem do deus de Pan. E deus de Pan era esse terror que vinha, e para apaziguar o terror, eles diziam que era necessário rituais de promiscuidade e de sacrifícios humanos. E é por isso que as pessoas falavam, na época romana, esse lugar aqui é a porta de Hades. E a porta de Hades era literalmente o que eles conheciam como a porta para o submundo. E Jesus leva os seus discípulos lá para Cesareia de Filipe. E ele está provavelmente citando Mateus 16, versículo 13, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntando aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Pula para o versículo 18, depois que Simão Barjonas tem então aquela revelação que ele é o Cristo ou o Messias. Versículo 18, Jesus diz: eu lhes digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia. Fala comigo, eclesia. Você faz parte da eclesia de Deus. Você crê nisso? Você não faz parte de uma denominação, de uma placa, você não faz parte de uma instituição, você não faz parte de um templo, você não faz parte. Eu sei que você congrega numa igreja, você deve se submeter a um pastor de igreja local, assim como eu também acredito na igreja local e pastoreio uma igreja local, me submeto a pastores também. Mas o que eu quero que você entenda é que a igreja somos nós. Vira para quem está do teu lado e fala assim: nós somos a igreja. Fala para quem está do teu outro lado e fala assim: nós somos a eclesia. Agora, aquilo que você precisa entender é que a eclesia era justamente essa agência cultural. E Jesus fala assim: olha, aqui diante desse portal para o submundo, que vocês pensam que o submundo está aqui, deixa eu te dizer, eu vou levantar minha eclesia. Eu vou levantar o meu movimento, eu vou levantar a minha agência cultural, uma agência que traz a cultura do céu para a terra, assim como os gregos tinham sua eclesia, os romanos tinham sua eclesia. Eu vou pegar então essa estrutura que eles tinham e eu vou botar o DNA do reino, e assim eu vou discipular as nações através da minha eclesia, através da minha igreja. Então entenda uma coisa: se a igreja não discipular o mundo vai discipular a igreja. No reino de Deus só existem duas velocidades: ou você está em avanço ou você está em retrocesso. Não existe, eu estou aqui em piloto automático. Não existe a posição de neutralidade no reino de Deus. Tanto é que Jesus diz: olha, é o seguinte, as portas do Hades não vão resistir à eclesia. O que significa isso? Você já viu um umbral de portas se movendo? Não. Então, se existe um clash, uma colisão da igreja com o Hades, quem é que está em movimento? Deixa eu te perguntar, quem é que está em movimento? A eclesia deve avançar. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: a maior falácia que você pode acreditar é que crente tem que ficar fora da política. A maior falácia que você tem que acreditar é que crente tem que ficar longe de educação, é que crente tem que ficar longe do mundo dos negócios, é que arte e entretenimento não é coisa para crente se envolver. Crente, você quer realmente servir a Deus? Fica atrás de um púlpito. Sabe, uma das piores coisas que a gente já cantou é: me dá Jesus, leva o mundo, me dá Jesus. E o diabo falou assim: então tá bom, você fica com Jesus, eu levo o mundo. A gente fala assim: Deus, eu só quero ficar aqui atrás do púlpito. E agora você que é um jovem casal
com uma criancinha, você está perguntando: aonde é que eu ponho meu filho para estudar? E você que tem mais de 16 anos de idade vai voltar, você está pensando: e agora? Daqui a algumas semanas. E você que está falando assim: nossa, eu queria tanto para missões, só que você está olhando tua conta, você fala assim: eu não tenho dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente ficou falando: quer servir a Deus? Fica aqui, ó, atrás do púlpito. A gente ficou falando assim: Jesus, eu só quero o Senhor, ó, leva o mundo, eu só quero Jesus. Sabe o que eu quero? Eu quero Jesus e o mundo. Eu quero Jesus, a esfera do governo. Eu quero o reino invadindo a esfera dos negócios. Eu quero a esfera o reino invadindo a esfera da educação. A eclesia está em avanço. Sabe por quê? Se você não, repita comigo: se eu não discipular, eu serei discipulado. Se você não avançar e discipular a cultura vai te discipular. Uma igreja que quer ficar no quadradinho, ela acaba sendo engolida por uma cultura secular. Você quer defender seus valores? Avance em direção às portas do Hades. É isso que Jesus está falando. O segundo conceito que Jesus veio e se apropriou é o conceito de conventos. Fala comigo: conventos. Agora, conventos foi uma invenção dos romanos. Isso aí estava em atividade nos dias que Jesus estava nessa terra. Quando Jesus estava nessa terra, existia algo chamado conventos jurídicos, em latim, um convento jurídico. E o sistema judicial romano era tão burocrático que eles começaram a tentar: vamos desburocratizar o sistema jurídico. Eles começaram esse negócio chamado conventos. E esses conventos era uma noção aonde 2 ou 3 cidadãos romanos reunidos poderiam cuidar de causas menores. Era o equivalente àquilo que você via com os hebreus no Antigo Testamento, onde os juízes ficavam às portas da cidade julgando situações e casos. Jesus então ele enxerga isso, ele fala assim: olha, eu também vou usar esse conceito de conventos, onde 2 ou 3 romanos que carregavam a autoridade do imperador de Roma para fazer decretos e decisões. Em Mateus 18, abre aí comigo, Mateus 18 versículo 18, você está comigo aí? Mateus 18, 18, Jesus fala: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Versículo 18 nada mais é do que conversa legal, é conversa jurídica. Versículo 19: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Versículo 20: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha para quem está do teu lado e fala assim: nós somos 2. Olha para mais uma outra pessoa, fala 3. Fala assim: ó, aqui entre a gente, o Senhor está aqui. É por isso que na época em que nós estamos vivendo, eu te recomendo: pega 2 ou 3, pega as mãos e fala aqui. De acordo com a palavra de Mateus 18, 20, existe autoridade e garantias legais no mundo espiritual. Vamos decretar agora a ordem do Senhor vindo para essa nação. Vamos declarar e decretar a justiça de Deus vindo e reinando sobre essa nação. Vamos começar a declarar sobre essa escola o reino de Deus invadindo, sobre essa vizinhança, a criminalidade descendo. Será que você consegue fazer isso? É só você entender o conceito de conventos. Jesus está querendo ensinar: olha, eles têm. Deixa eu falar uma coisa: eu vou te dar autoridade. Se junta com 2 mais 3 que estão como cidadãos romanos em uma cidadania. Você, antes de ser cidadão brasileiro, cidadão de seja qual for o país que você, uma vez que está em Cristo, a tua identidade primária é concidadão da família de Deus. Ache alguém da família de Deus, fala: me dá tua mão e vamos começar a declarar isso agora. Faz sentido o que eu estou falando? Jesus, ele pega esse conceito de conventos, que era totalmente na contramão do conceito dos judeus. Os judeus precisavam de no mínimo de 10 para fazer então as práticas religiosas daquilo que eles considerariam uma assembleia, para fazermos os ritos de Shabat. Ele fala assim: não, eu vou desburocratizar isso, eu vou pegar um atalho, eu vou cortar o caminho, eu vou para 2 ou 3. Você tem
Cidadania celestial? Tenho. Você tem cidadania celestial? Tenho. Então vem cá, me dá a mão. Agora a palavra de Deus fala que existe garantia. Começa a declarar, começa a decretar. E deixa eu te dizer uma coisa: nada no reino acontece sem antes ter tido declarações. Olha ao teu redor. Você não está feliz com a situação do teu país? O que é que você tem declarado? Você não está feliz com a situação da tua família? O que é que você tem declarado? Você tem críticas contra a tua igreja? O que é que você tem declarado? Você foi machucado por autoridades espirituais? O que é que você tem declarado? Faz sentido. Usa da tua autoridade que Ele nos dá em Mateus 18, 20. Está comigo aí, gente? Terceira coisa que Jesus, Ele começa então a enxergar e fala assim: olha, se eu vou ter eclesia, eu preciso de apóstolos. E o terceiro conceito que nós vemos a igreja neotestamentária sobrepujando na cultura atual era justamente o ofício do apóstolo. E a palavra apóstolo nada mais é do que no grego a palavra em português almirante. O que é um almirante? Se você sabe um pouquinho do que é a vida militar, você sabe que o almirante, ele é aquele que, como o brigadeiro é para a aeronáutica, o almirante é para a marinha. Ele é o líder de uma frota de navios. Fala comigo, almirante. O almirante era o líder de uma frota de navios, e não só qualquer navios, são navios que estavam indo para terras longínquas que eram conquistadas por Roma. Então quando Paulo começa a usar esse termo em Efésios 2, abre aí comigo Efésios 2, Paulo sabe exatamente que os que estão lendo aquela carta entendem o que ele está dizendo, porque o almirante era aquele que liderava uma frota de navios, que carregavam nos navios materiais de construção. Dentro dos navios não só tinha materiais de construção, tinha também arquitetos, tinha artesãos, tinha também construtores. E qual que era a função desses caras? O almirante, que era o apóstolos, ele levava essa frota de navio para uma terra longínqua, e quando eles chegavam lá, eles desembarcavam. Eles tinham recursos humanos, eles também tinham recursos materiais. Eles tiravam todas aquelas pedras, aqueles ferramentas de construção, e o que eles tinham que fazer era construir uma réplica de Roma longe de Roma. O apóstolo Paulo fala assim: olha, eu sei que a eclesia que Jesus construiu e começou, ela tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, assim como o almirante, ele chega em terra longínqua e ele começa a falar assim: olha, você vai descarregar esse material para lá. Você que é o arquiteto, começa a fazer as demarcações. Você que é o construtor, começa a liderar aqui essa equipe de trabalhadores. E aqui, você que é o artesão, você vem no final para dando os detalhes. E ele começa a estruturar a construção de uma réplica, uma representatividade de Roma, longe de Roma, para lembrar aquela terra conquistada: vocês pertencem a César. O que é o apostolado? Nada mais é do que essa liderança que constrói a planta celestial na terra, preparando para a segunda vinda de Cristo, nos lembrando que nós não somos deste mundo e nós pertencemos a um Senhor chamado Jesus Cristo. Você não pertence a ninguém a não ser Jesus Cristo. Faz sentido o que eu estou falando? E aqui o apóstolo é justamente isso. Olha só o que Paulo diz em Efésios 2, abre aí comigo, versículo 19, ele diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por que ele tinha que lembrá-los disso? Porque era justamente isso que os romanos faziam. Eles chegavam num lugar e eles falavam assim: vocês não são mais turcos, vocês são romanos agora. E Paulo falava assim como os apóstolos de Roma fazem, e eles mudam a cidadania das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: uma vez que você está em Cristo, a tua identidade primária é cidadão do reino de Deus. Sabe qual que é o nosso problema hoje em dia? É que a gente não entendeu que a nossa identidade primária é ser filho e filha de Deus, é ser súdito e súdita do Rei Jesus. Então a gente se apega tanto a coisas como: mas a minha política é desse viés. Eu sou crente, mas eu posso ser um crente assim ou um crente assado. Deixa eu falar uma coisa: quando você é crente, você é crente. Tua identidade primária não é: eu sou um corintiano e crente, eu sou um palmeirense e crente, sou um São Paulo. Não. A tua identidade primeira é filho de Deus. Aquilo que rege teu pensamento não é uma cartilha política, é a Bíblia.
Faz sentido? Eu não estou aqui falando sobre um viés A ou um viés B. Eu estou falando, só existe um viés. É por isso que quando eu for votar, eu não vou votar em cima de um viés A ou um viés B. Eu vou pegar um viés que pauta a minha vida. Sabe por quê? O meu voto é a extensão da minha fé. Fala comigo, o meu voto é a extensão da minha fé. Você vai encontrar um viés político que se adequa a 100% à tua fé? Não. Mas antes de você votar, pergunta para o Espírito Santo: se eu votar no fulano de tal, vai te entristecer? Se eu votar no fulano de tal, vai te entristecer? A minha identidade primária é que eu sou um membro da família de Deus. Versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. É justamente o que Paulo está vendo. Ele fala assim, eles fazem aquilo. O Senhor Jesus começou uma eclesia, e essa eclesia que o Senhor Jesus começou é justamente aquilo que nós vamos dar agora para vazão, como uma ferramenta para o reino de Deus. Vocês estão comigo? Quarta coisa que o Senhor começou então a pegar, e a igreja primitiva começou a sobrepujar e apropriar-se, foi da mesa de jantar. Fala comigo, mesa de jantar. Abre comigo em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, versículo 42, existe aqui uma descrição acerca da igreja primitiva. E é dito aqui no versículo 42 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Fala comigo, a doutrina dos apóstolos. Fala comigo, o ensino dos apóstolos. Agora é interessante que quando a igreja neotestamentária, a eclesia do Novo Testamento, ele entra em cena, uma das coisas que a gente vê o Senhor fazendo é transformando toda a mesa de jantar em um púlpito. Isso foi uma sacada da igreja neotestamentária, porque quantas vezes, quando você não está em jejum, você come? Em média 3 vezes por dia. Agora imagina você 3 vezes por dia, sentando para processar a doutrina dos apóstolos. O Senhor transforma a mesa de jantar em um púlpito, ao passo que antes talvez eles iriam para a sinagoga uma vez por semana, eles vão escutar um ensinamento. Aqui eles estão processando constantemente. E aqui no versículo 46, pula comigo 46, Atos 2, 46 diz, todos os dias, fala comigo, era contínuo. Fala comigo, estilo de vida. Eles estavam se reunindo no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e participavam das refeições juntos, com alegria e singeleza de coração. Sabe, os apóstolos da igreja neotestamentária transformaram toda a mesa em um púlpito e toda a casa em uma igreja. E é por isso que a igreja começou a crescer tão rápido. Eles começaram a crescer tão rápido porque eles não estavam reféns apenas de púlpito. Agora, eu sou da crença que aquilo que sai dos nossos púlpitos forja as nossas comunidades. Eu acredito nisso. Porém, eu sei que muitas vezes nós estamos tentando discipular uma geração só com informação. Presta atenção, existe uma diferença entre informação e conhecimento. Fala comigo, informação. Fala comigo, curto prazo. Informação fica na tua memória de curto prazo. Fala comigo, conhecimento. Fala comigo, longo prazo. Conhecimento é o conhecimento, a informação que entrou na memória de longo prazo. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está se alimentando só de vídeo de YouTube, eu não quero nem saber se você está me assistindo hoje no YouTube. Isso aqui daqui a pouco vai para o YouTube. Ou você já está. Ou você que está sendo pior, porque YouTube pelo menos você tem uma pregação inteira. Pior é se você está sendo discipulado por um vídeo de Instagram, ou por algumas frases no TikTok, ou se tua vida de adoração é um playlist Spotify. Deixa eu dizer uma coisa, nós temos uma enxurrada de informação como geração. Sabe o que o Senhor está falando? Você não vai conseguir
ter o crescimento saudável da igreja primitiva sem transformar a tua mesa de jantar num púlpito. O que significa que você precisa pegar a informação e fazer o processamento da informação. O que eles estavam fazendo? Eles não estavam tendo um tempo de mesa para ter uma borracharia e resenha e fofoca evangélica. O que eles estavam fazendo? Eles estavam partindo o pão e processando a doutrina. Deixa eu te perguntar, você tem três é exagero, dois é pedir demais. Você tem uma pessoa que você consegue processar a doutrina dos apóstolos? Você fala assim, cara, senta aqui, vamos pegar aqui um açaí, vamos falar daquilo que são as doutrinas dos apóstolos. Você senta aqui, pega aqui um misto quente aqui, vamos conversar aqui. O que é que o Espírito Santo está destrinchando para você, ensinamentos apostólicos que você tem recebido de Deus? Eu não estou falando resenha. Estou falando assim, você tem gente que você consegue falar assim, cara, vamos falar do reino? Cara, o Espírito Santo está falando uma coisa aqui, ó, na minha leitura bíblica, a gente consegue destrinchar isso aqui junto. Como que você interpreta isso? Como que você sente isso no teu convívio do dia a dia? Como que você aplica essa verdade no teu estilo de vida? Você tem uma pessoa, porque eu sei que a gente tem grupos de WhatsApp. Eu sei que a gente envia muitos DMs. Mas o que eu estou perguntando é se a gente está partindo pão na mesa. Sabe, esse fator orgânico da igreja não pode se perder, porque o forjar de discípulos depende desse fator orgânico. E eu sei que em tempos passados, talvez nossas igrejas não eram tão estéticas como elas são hoje, não tinham telas como essas. Talvez 15, 20 anos atrás você não tinha essas luzes nas igrejas. Hoje você tem PAs bons nas igrejas. Hoje todas as igrejas têm redes sociais. Tem uma coisa bonita, né? Tem design gráfico para seus ministérios. Tem estética, sabe por quê? Porque antes a igreja talvez tinha uma estética que você não tinha nem coragem de convidar teu amigo de colégio ou da faculdade para ir frequentar lá com você. E talvez a maneira da operação do culto, você falava assim, é meio que estranho. Mas daí a gente começa a profissionalizar a igreja, não é verdade? A gente começa a se tornar eficiente. E deixa eu te dizer uma coisa, que eu não sou nada contra eficiência. Se você acompanha o Dunamis há um tempo, se você já participou de reuniões ou dos ministérios que eu já liderei, você sabe que a gente tenta fazer o nosso melhor para ser eficiente. Eu acredito que nós temos que ser excelentes em sistemas. Eu acredito que nós temos que ser excelentes na operação. Eu acredito que a gente pode agradar a Deus tendo uma estética bonita, porque Deus, Ele zela por beleza. Eu acredito em tudo isso, mas sabe, a gente começou a esterilizar a igreja, tirando algumas coisas que a gente fala assim, vamos fazer a igreja ficar mais bonitinha, vamos fazer a igreja ficar mais relevante, vamos fazer a igreja ficar mais, sei lá, mais cool, mais hype, vamos fazer a igreja ficar mais, sabe, palatável. E a igreja ficou tão relevante, mas tão relevante, que a igreja ficou tão esterilizada que, em vez de ela ficar só esterilizada, ela se tornou estéril. Você esterilizou tanto que você matou aquilo que poderia até gerar vida. Você matou a parte orgânica. Então tudo agora parece como um show. Eu estou indo para uma igreja que parece um TED Talk. Eu não sei mais se é um treinamento de coach, que eu não sou contra você ter um treinamento de coach, mas eu estou num culto. Porque eu não acredito na vida de igreja onde você entra, você senta, você vê um show de música, um espetáculo, uma palavra que parece que é um roteiro, um script com vários tweets e frases de efeito, e chora junto comigo, sem partir o pão e falar, e aí, o que você está passando? Vamos processar aquela palavra junto, porque esse é o aspecto do orgânico da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa, a métrica de uma igreja que é tão esterilizada são os seguidores. A métrica de uma igreja tão esterilizada são os views. A métrica de uma igreja tão esterilizada é a arte, é a estética. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você chegar no céu, Ele não vai te perguntar quantos você tem no TikTok. Quando você chegar no céu, Ele não vai perguntar quantos seguidores você tem no Instagram, quantos você tem de subscribers no teu canal de YouTube. Ele vai perguntar quantos discípulos você formou. A métrica do reino é discípulos. E discípulos é formado no orgânico.
Eu sou totalmente a favor da informação. Que nem eu te disse, sim, vamos continuar zelando pela eficiência, vamos continuar zelando pela excelência, vamos continuar zelando para receber informação. Use a internet, use os podcasts, use o áudio, use cinema, use séries, use todos os meios, mas entenda uma coisa: tem um fator orgânico que não importa o que for acontecer nessa terra, nunca você vai conseguir formar discípulos sem você sentar na mesa e partir o pão. O que é que Deus está falando com você? Como é que eu posso orar com você? O que está acontecendo aqui? Vamos falar sobre isso aqui. E o meu temor é que a igreja evangélica se torne tão corporativa, que daqui a pouco a gente está tratando um culto evangélico como se fosse uma missa. Você entra, você pega a missa, você vai embora e vai viver a tua vida. E quando você não tem disposição, você liga, porque agora a tua igreja, depois do Covid, tem transmissão online. Você não quer nem voltar mais para o templo. E sem você perceber, você está perdendo o fator orgânico que gera vida, porque nós esterilizamos demais até o ponto que ela se tornou estéril. Quem está comigo? A quinta coisa que o Senhor Jesus começou e os apóstolos continuaram, é que eles sobrepujaram algo da cultura, que era o mercado de trabalho. Fala comigo, o mercado de trabalho. Lá em Atos capítulo 3, você lembra? Pedro, apóstolo João, andando para adorar na sinagoga, e a caminho, lá estava então um aleijado. Você lembra disso? Eles curam aquele aleijado. E porque eles curam aquele aleijado, 3.000 pessoas vieram para Jesus. Você lembra disso? Agora, talvez tenha um detalhe lá que você não percebeu. E aquele detalhe é que em Atos 3, depois você abre lá no capítulo 11, o aleijado, ele se agarra e acompanha os apóstolos para onde? Para o pórtico de Salomão, fora do templo. E o pórtico de Salomão era onde existia o comércio, onde as pessoas estavam comprando os sacrifícios para oferecerem no templo. O pórtico de Salomão era o mercado. O pórtico de Salomão é onde as transações aconteciam. E o que acontece é que até então, a maior colheita da igreja neotestamentária não aconteceu dentro de um templo, aconteceu no mercado de trabalho. E aquilo que o diabo quer que você pense é que a tua vida é dividida entre sagrado e secular. O Senhor quer que você venha derrubar o teu pensamento dualista. A tua vida não é sagrado ou secular. Na igreja eu adoro, lá fora eu falo palavrão, eu minto, eu roubo, que nem todo mundo, porque afinal de contas aqui é secular. Não, fala comigo, eu sou sagrado, tudo que eu faço é sagrado, eu sou um adorador, tudo que eu faço é adoração. Se você foi santificado pelo sangue de Jesus, levanta a mão. Você é sagrado, você é um santo em Jesus. E de agora em diante, tudo que você faz é adoração. É por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, versículo 23, ele fala: tudo o que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Agora, sabe uma coisa interessante? Abre comigo em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Em Atos capítulo 19, versículo 11. Segura comigo que eu já estou terminando, é a última. Versículo 11. Diz aqui que Deus fazia milagres extraordinários. Quantos aqui querem ver milagres extraordinários? Levanta a mão. Eu creio que tem muita gente que já recebeu milagres extraordinários hoje, ontem. Deus quer fazer milagres extraordinários. Eu creio que nessa atmosfera o Senhor está curando enfermidades. Você crê nisso? Que Deus está abrindo ouvidos, está curando doenças. Eu creio em milagres extraordinários. Eu creio num Deus sobrenatural. Por isso que não tem como a gente não orar por cura sendo dunamis. A própria palavra dunamis é a palavra que fala do poder explosivo do Espírito Santo através de sinais e maravilhas. Deixa eu te dizer uma coisa:
que o Brasil está precisando e as nações estão precisando é uma geração que se levanta na demonstração do poder de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? E eu quero experimentar milagres extraordinários. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso Power Tunnel, não só Fire Tunnel, mas também Power Tunnel, o túnel de fogo e de poder. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não venha sentir nada, mas a palavra de Deus fala que você não é guiado e você não é levado por sentimentos, você é guiado por fé. O justo vive pela fé. Você vai receber por fé. Então você fala assim: Theo, eu quero começar a impor as mãos sobre os enfermos, eu quero ver eles sendo curados. Você vai passar aqui nesse túnel de fogo, nesse túnel de poder, você vai receber uma transferência de unção. Theo, mas eu não senti nada. Você não precisa sentir, você precisa crer. Receba e creia. Creia que você recebeu. E algumas pessoas foram e vêm para mim e falam assim: Theo, ora por mim para que eu venha ter essa unção para curar os enfermos. Eu falo assim: eu vou orar por você, só que antes de orar por você eu quero fazer uma pergunta. Se eu orar por você, para você ter uma transferência de unção de cura, para você curar os enfermos, minha pergunta é: você vai orar pelo primeiro enfermo que você vê na rua? Porque não tem por que orar por você se você não está disposto a dar um passo de fé. Porque o sobrenatural só vem depois do teu natural. Porque se fosse o lado contrário, eu vou te dar o sobrenatural para depois você orar pelos enfermos. Eu te perguntar: como é que nós vamos agradar a Deus se nós só agradamos através da fé? Sem fé é impossível. Como que eu agrado Ele? Quando eu dou um passo de fé no natural e eu me ponho em risco para falar: Deus, se o Senhor não vier, vai ser um fracasso. Isso agrada a Deus. Essa tua dependência de você dar um passo e falar: Deus, eu não vejo um degrau, mas eu vou dar um passo mesmo assim, porque eu creio na tua fidelidade, que no momento que eu faço um movimento para dar um passo, mesmo sem vendo o degrau, o Senhor vai pôr um piso embaixo do meu pé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo estava se movendo em sinais e maravilhas, milagres extraordinários, e aqui em Atos capítulo 11, 19 versículo 11 diz que de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Olha só que coisa doida. Os lenços de Paulo, os aventais de Paulo. Agora lá no capítulo 20 de Atos, versículo 4, você não precisa nem abrir, depois você anota, você lê em casa. Paulo está dizendo: eu estive aí no meio de vocês, trabalhando com as minhas próprias mãos para prover pelas minhas necessidades. Então eu te pergunto, que tipo de avental que Paulo tinha? Paulo tinha um avental de cozinheiro? Não. Que tipo de lenço que Paulo tinha? Paulo tinha um avental daquele que trabalhava fazendo tendas. Paulo tinha lenços que enxugavam o suor enquanto ele fazia tendas. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que enquanto você trabalha e você fala: o que eu estou fazendo aqui nesse banco? O que eu estou fazendo aqui nessa empresa? O que eu estou fazendo aqui nessa agência de publicidade? O que eu estou fazendo aqui trabalhando para esse chefe que é um cara que só fala coisas que são contra o reino? Enquanto você está lá suando, o teu trabalho pode ser um canal para milagres extraordinários, assim como foi o avental e os lenços que limpavam o suor de Paulo enquanto ele fazia tendas. Não subestime aonde Deus te pôs agora. Você pode pensar: Theo, eu gostaria de fazer tantos milagres extraordinários, eu iria fazer isso se eu pudesse ser treinado para missões, lá na Duda Miss Farm. Deixa eu te falar, aonde você está, o teu trabalho é um canal para você operar sinais e maravilhas. Theo, mas eu estou atrás de um computador o dia inteiro. Paulo poderia falar: eu estou vestindo um avental o dia inteiro, eu estou enxugando suor o dia inteiro. Mas Deus tem um jeito que só Deus consegue fazer, de pegar aquilo que seria algo tão leviano e corriqueiro do dia a dia e transformar num meio de carregar a unção para sinais e maravilhas. Não subestime aquilo que Deus te pôs para fazer. Você fala assim: eu estou só cozinhando uma refeição. Deus está fazendo alguma coisa com essa refeição. Não subestime isso. A gente vê ao longo da história da igreja neotestamentária, a eclesia,
nós vemos o conceito de conventos, nós vemos o ofício do apóstolo, nós vemos a mesa de jantar, nós vemos o mercado de trabalho. E se alguém fosse perguntar para Jesus, entendemos, agora a gente está pronto para ir, alguém se surpreenderia quando Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 4, falou: não, vocês não estão prontos, vocês ainda não estão prontos, vocês precisam esperar. Deixa eu dizer uma coisa, você pode ter toda a estratégia agora, que nem a gente acabou de destrinchar, e eu espero que você tenha anotado, para você meditar em cima disso. Deus quer te usar no teu mercado de trabalho, Deus quer te usar na tua faculdade, Deus quer te usar na tua vizinhança, Deus quer te usar com o passaporte que você tem, Deus quer te usar com os dons que você tem, com o talento que você tem. Deus quer te usar não só atrás de um púlpito, mas fora das quatro paredes da igreja. Que bom, você sabe de tudo isso. Deus quer te usar agora que você entende como funcionam as leis legais celestiais. Glória a Deus por isso. Mas se tivessem um grupo de pessoas que todos concordariam, estavam prontos para fazer a obra do reino de Deus, seriam os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos. E Jesus diz: não, vocês não estão prontos ainda. Mesmo depois da grande comissão, mesmo Jesus dando continuidade para algo que começou no jardim e foi interrompido pelo pecado, Jesus, ele traz então como segundo Adão a inauguração do reino, passa o bastão e fala assim: vocês vão e discipulem as pessoas e também as nações. Mas em Atos 1:4 ele fala: espera. Vocês vão esperar até vocês serem cheios do Espírito Santo. Atos 1, versículo 8, ele diz: quando vocês forem batizados com fogo, com poder, com o Espírito Santo, aí então serão minhas testemunhas. Deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui, Conferência Dunamis, não ouse ser testemunha de Cristo sem o poder de Cristo. Tenha o discurso, sim, fale a verdade, sim, esteja biblicamente embasado, sim, mas entenda, Ele quer que você venha manifestar poder. Quantos são famintos hoje pelo poder de Deus na tua vida? A palavra de Deus diz em Atos 1:8: e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra. Quando que eu vou ser testemunha a partir de Jerusalém para os confins da terra? Quando eu receber um toque do Espírito Santo. Você pode ter toda a estratégia, mas hoje eu creio que o Senhor quer nos enviar para esse movimento do reino que a gente acabou de descrever. Jesus já fez tanto, os apóstolos, a igreja neotestamentária já fez tanto, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor quer te dar um toque de poder hoje.